Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Se você é novo no canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe os vídeos, divulgue o canal, comente, tá? E se você quiser ser um colaborador, mantenedor, financiador desta obra, você é convidado a fazê-lo pela chave Pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Ok? Muito bem. Eu sempre fico muito entusiasmado quando a gente recebe visita de gente ignorante aqui no canal, né? Então apareceu aí um cidadão, né? Eu acho até graça, sabe? Porque são gente enviada pelos arcontes para tentar lhe atrapalhar a tua vida. Você tem que ter cuidado com isso, tá? E aí apareceu um homem cujo Antônio Fer, mas o nome do canal dele, né? E ele disse assim: o que eu acho é que você prega sobre Jesus não tem nada a ver e que você precisa estudar mais. Um senhor de idade com um grau de imbecilidade dessa, né? Tenho que lhe dizer que o senhor é um imbecil. Lamentavelmente é assim que eu classifico certas bestialidades, porque garanto que o senhor não tem competência para ensinar nada, nem sequer o ó. Se é que o senhor me entendeu, tá? Vá procurar sua turma, seu ninho, seu bloquinho, tá certo? Teve outro comentário é, que eu vi inclusive aqui no estúdio, né, do YouTube, que a gente pega, a gente puxa e a gente vai ver comentários, né? A gente vai ver comentários. Aí tem uma pessoa que é arroba YYNBBBB. Aí ela veio no vídeo 748 e disse: é uma bagunça tão grande que qualquer coisa que você interpretar é uma versão nova. Dizem que Aldabaoth tem forma de serpente com cabeça de leão. Agora imagina, aí ela vai questionar como este ser possuiu a, a Eva, entendeu? Lamentavelmente eu não sei, querida, tá? Eu não estava lá na hora do momento, mas dadas a coisas aberrantes que acontecem no mundo de hoje, eu te garanto que não seria nada difícil, tá? É, alguém comentou aqui uma outra coisa, tá? No 743, no vídeo 743 diz: na Bíblia não existe uma passagem falando de seres de outro planeta. O que ela fala é que existem seres que habitam no mundo espiritual. Ó, isso aqui quem foi que fez? Carlos Natureza, ô querido, tu ainda tá nessa? Ainda tá viajando na maionese nessa uma, tá? Tu acha que seres espirituais é o quê? Etéreos, aqueles seres assim, tipo, sabe? É, transparente. É assim que você pensa, querido, é? Se eles são do mundo espiritual, você próprio já está dando a resposta. Eles são extraterrestres, eles são seres não humanos. Então, pelo amor de Deus, sai dessa, entendeu? Aí tem comentário.
há um comentário aqui que fala sobre os homens de pele vermelha, né? Os índios, né? E aí realmente tem alguma semelhança com a questão do, do planeta vermelho, né? Certo? Que realmente é verdade. Tem essas, né? Há várias coisas que as pessoas ficam fazendo indagações. E, inclusive, alguém comentou assim: o Brasil é o segundo país mais alienado do mundo. Entendeu? Mas por que que é alienado? Porque são pessoas que não buscam estudar, não estudam nada. Elas acreditam em histórias que ficam vagando aqui pelo YouTube e pela internet. Se eu abrir o meu YouTube agora, por exemplo, né? Abrir o meu YouTube aqui, tá? O, o assunto do momento é assim: Maduro foi eleito e não sei quem mais contesta, e contesta para cá e contesta para ali. Eu confesso que eu acho uma imbecilidade esse Maduro continuar no poder. Já chega, né? Já chega. Eu espero que o Brasil não reconheça a vitória dele. Simplesmente isso, tá? Tá na hora de alguém ter um grau de... Agora, claro, pessoal, isso tudo é alimentado, a mesma mão que alimenta a esquerda é a mesma mão que alimenta a direita e assim vai. Pelo amor de Deus, tá? Não vão achando que isso tudo é forma independente. Aí você vê, aí vem assuntos, né? O que falta para o anticristo se manifestar? Hum? Olha os assuntos, tá? Aí, em espanhol, aqui tem La verdadeira história de Jesus. Tá? Depois, o Novo Testamento, Brit Hadá, a polêmica. Tá? Aí o cara aqui vai... Né? Você já sabe, né? E aí vai por aí, fora que aqui tem muita coisa do tipo: quem é Yaldabaoth, o malévolo demiurgo da criação do universo no gnosticismo? A gente já estudou tanto isso agora que eles estão mexendo nisso. Olha. Então, Anunnaki, dilúvio, não foi Noé. Anunnaki, dilúvio, não foi Noé? Não foi Noé, não é uma pergunta, né? O dilúvio dos Anunnaki, livro perdido de Enki, mentiram para você. Não foi Noé. Tá? Ai, qual o verdadeiro nome de Deus? E lá vem. Né? Gente, eu nem vou olhar mais, porque a gente vai perder um tempo enorme aqui. Mas, só para dizer, o Brasil é cheio de gente que acorda um belo dia e diz assim: bem, eu vou fazer um canal no YouTube. E aí eu vou começar a falar que a espiritualidade me revelou. Aí o povo alienado do Brasil, porque, vamos ser sinceros, quem acompanha esses canais da New Age, na maioria, são pessoas fundamentalistas religiosas. Tá? Certo? E aqui tem pessoas que é o seguinte: elas acham que canal, o cara não deve falar sobre certas coisas sociais, porque só que aqui no meu canal, a hora que eu achar necessário, eu falo. Sabe por quê? Porque aqui não se trata de alienação. Isso aqui não é um canal alienante, de pessoas que ficam esperando o ET vir do espaço para salvar a humanidade.
entendeu? Não, tá? Aqui a gente não fica adocicando o messianismo político, social, espiritual, alienígena, essas coisas todas. Aqui não. Porque aqui a gente estuda. Porque aqui a gente vai e corre atrás de informação. Porque informação, formação gera transformação. E conhecimento tem poder. Correto? Então aqui a gente não fica nessa não, pessoal. Acabou essa era. Entendeu? Dessas fantasias malucas que ficam plantando por aí e que tem um monte de gente que acha que não, isso é verdade mesmo. Ok? Bem, vamos falar aqui um vídeo avulso, que vai tocar em alguns assuntos, mas vamos falar um pouquinho mais sobre gnose, né? Sobre o gnosticismo e tudo mais. Por que eu insisto tanto nessa coisa? Porque parece que eu fui ver no estúdio do YouTube que a maioria das pessoas assiste no máximo 17 minutos de vídeo. Aí eu fico me perguntando o que é que ela aprendeu em 17 minutos? Nada, né? Aí depois a pessoa vem e faz pergunta completamente, sabe, fora de rota. Por quê? Porque ela acha que, pô, eu vou fazer pergunta. Mas ela não entendeu, ela não assistiu o vídeo até o final. Ah, mas Robson, olha, é 1 hora de vídeo, é muito grande, é muito grande. Eu digo, olha, tem canal aí que tem 2 horas e até 3 de vídeo, tá? Para falar potoca, né? Ou para fazer live com besterol, gente. Porque, sinceramente, convenhamos. Vamos chamar um monte de crente para uma live e vamos falar de por que Deus não tal coisa, por que não sei o que tem mais. Aí, claro, os pobrezinhos vão para lá, não, né? Aí não tem como responder nada, não adianta. Eu não sei como tem gente que ainda gosta de ir para essas coisas, porque você está perdendo um tempo tão grande, tão precioso da sua vida, que você podia estar fazendo outra coisa, né? Aí você vai para uma live discutir com um cara que não vai se convencer de nada, não adianta nada, né? Ele já decidiu que é ateu. Então, você vai fazer o quê, filho? Aí os caras estudaram Bíblia, estudaram hebraico, aramaico, grego, fazem livros que não repercutem nível nacionalmente, vendem 30, 40 exemplares e se acham caras doutores porque publicaram um livro. Ah, para criar vergonha. Nada. Só no Brasil mesmo que tem gente que é ludibriada por esse tipo de coisa, entendeu? Lá, eu não perco meu tempo com isso. Não perco mesmo. Mas vamos lá, vamos dar uma leve estudada aqui, rapidinho, para a gente entender uma coisa. Tá? Já falei para vocês, né, mas eu vou depois repetir após a leitura do texto aqui. O gnosticismo foi um movimento espiritual dos primeiros 4 séculos de nossa era, que tipifica melhor que a maioria dos movimentos daquela época a religiosidade do mundo helenístico e greco-romano, né? O ecletismo religioso extremo e uma atitude cética em relação à perfeição e à autossuficiência do mundo. Pode ser pensada como uma religião dualista de salvação, na qual a alma ou o elemento divino da humanidade procurava libertar-se da sua residência necessária, mas não natural, tá? Mesmo que temporária aqui na Terra, né, no corpo,
no mundo material feito por um Criador não idêntico à divindade suprema, quer dizer, a divindade do pleroma, né? E um retornar ao seu lar natal no mundo divino de luz. Então, portanto, fazer o seu processo ascensional, né? Ir para o reino da luz, ok? Esta fuga e retorno são possíveis graças à gnose, uma espécie de insight revelado ou intuitivo que permitiu o reconhecimento da identidade divina de alguém diante do mundo estranho. Quer dizer, você reconhece sua identidade divina, tá? Mas familiar, da experiência cotidiana, assolado pela incerteza, hostilidade, frustração, sofrimento e morte. Assim, o gnóstico é aquele que se sente capaz de reivindicar a posse de um conhecimento claro do caráter da realidade última, ao contrário, por exemplo, do agnóstico, que afirma não conhecer o caráter da realidade última. Ok? Então, quando nós falamos que o gnosticismo, tá, que foi deturpado depois, tá, pessoal? O que chamam de gnosticismo hoje, tá, pelo grupo do Samael Van Veor, tem nada a ver com a gnose original. Na verdade, tudo foi muito deturpado. Se você for na origem da palavra, a palavra gnose, lá nos primórdios do mundo grego, queria dizer conhecimento intelectual, tá? E não conhecimento espiritual, né? Esse insight ou conhecimento intuitivo, ele não pode ser algo como um flash de luz, puff, e você de repente eu vivo numa Matrix, eu vivo num mundo de miséria, eu vivo... Não funciona desse jeito. Quem está ensinando isso assim é o movimento New Age, que faz esse tipo de ensino, né? Para quê? Para continuar mantendo o gado preso na mão do demiurgo. Ou vocês acham que a New Age está a serviço de quem? Da nova ordem mundial. Ok? Então, o gnosticismo é algo que as pessoas precisam entender. E existiram durante do 1º ao 4º século várias escolas gnósticas, com vários mestres. E às vezes eles divergiam em alguns aspectos. Por exemplo, na cosmogonia, às vezes divergiam em alguns aspectos, tá? Muito às vezes. Por exemplo, se você pegar aqui, eu vou pegar exemplos aqui para você ficar logo, né? Se você pegar, por exemplo, esse modelo aqui, que é o modelo valentiniano, olha, você vê que esse modelo aqui, né, tem a tétrade superior e a tétrade inferior, tá? Então eles formam a Ogdoad, os 8, né, seres divinos da deidade, tá? Então eu já até expliquei em outros vídeos isso aqui. Estou só mostrando para você ver que essa escola aqui é do Valentim, o chamado de valentinianos, é bem diferente dessa outra escola bem aqui, ó, por exemplo, né? Vou pegar aqui, tá? Aqui, ó. Apesar de parecer bastante, ó, tá ok? Ó, tá? Aqui, ó, certo? Ele tem aqui o modo de apresentar é bem diferente, mas também tem a ver com os valentinianos, certo? Ok?
Aí você pega esse modelo aqui, aí a coisa fica um pouco mais complicada. Veja bem, ó. Quer dizer, a cosmogonia aqui é bem mais é, é, ampliada, correto? Tem toda uma explicação, tá? Que eu não vou ainda entrar nesses detalhes aqui. A gente vai até falar depois um pouquinho sobre isso, tá? Porque, por exemplo, o modelo mais simples de cosmogonia é esse aqui, ó, tá? Aqui, ó. Olha, olha aqui. Aonde está o pai, tá? A mãe, a barbelô, tá? A pronoia, protenoia, enóia, sige, o nome que você quiser dar aqui, cabe aqui, tá? Aqui é o bitos, pai, nous, assim por diante, né? E aqui embaixo está o Filho, que é o Cristo, mais Sofia, ok? Certo? Olha esse modelo aqui. E aqui está o Adão, tá? O antropos primordial, o Geradamas, ou Pigeradamas, e a Zoe, que significa a vida. E aí aqui estão os quatro luminares, a Sofia, tá? E aqui abaixo do mar primordial está todo o mundo da matéria, ok? Muito bem. Então você vai perceber, você percebe nitidamente, que havia diferenças sistemáticas de um para o outro. Por exemplo, provavelmente os ofitas, tá? Deram origem aos setianos, tá? Aos valentinianos, aos zostrianos e assim por diante. Correto? Tá? Então é preciso que a gente entenda que o gnosticismo, eles eram judeus, na sua grande maioria, mas eram de tradição helênica e já não falavam muitas vezes mais o hebraico. Portanto, eles já falavam o grego. E a sede onde se desenvolveu muito o gnosticismo foi exatamente Alexandria, do Egito. Tá? Então, muita coisa eles também aproveitaram das ideias de Plotino, das ideias de... Tá? Porque a gnose não deixa de ser uma filosofia, um conhecimento filosófico. Tá? Existem escolas gnósticas mais simples de entender, como a de Valentim, mas existem escolas gnósticas que são um pouquinho mais complexas no entendimento. Mas todas, em grande parte, concordam com determinadas teses, tipo, o Deus supremo e bom não tem nada a ver com a matéria. Ok? Nada. Por quê? Porque o Deus da matéria é outro ser. Tá? Então, você imagina que esse movimento espiritual, eles tinham seus escritos, como por exemplo, tá? Os setianos provavelmente tiveram a gnose de João, esse chamado também de Evangelho Gnóstico de João, seja como quiser chamar, está ligado aos setianos. Mas por que o nome setiano? Porque sete vinha da origem do nome sete.
filho de Adão e Eva. Tá? Porque eles consideravam, né, que a semente de Sete era diferente, era superior. Tá? Ok? Então, eles tinham uma visão muito diferente, mas eles concordavam na tese de que existia um lugar chamado Pleroma, aonde tinha um Deus, né, bem diferente, tá? E concordavam de que o mundo da matéria era feito por um ser completamente diferente, concordavam na história da Sofia, com detalhes sutis diferentes, ok? Mas eles encontraram explicações para as grandes questões do mundo, como, por exemplo, o sofrimento, a dor. Por quê? Porque é aquilo que acabamos de ler, né? Eles entendiam que a nossa agonia, a nossa angústia está na seguinte questão, porque originalmente nós não somos daqui. Tá? Então, essa realidade nossa nunca vai nos satisfazer. Você pode ter bilhões na sua conta, mas você não será feliz, não será satisfeito. Né? Então, isso que é importante a gente entender. Porque, ao contrário dos cristãos ortodoxos, eles não ficavam dizendo que a culpa do mundo está assim é do ser humano ou do capeta, do diabo, do Rassassan e do Lúcifer, que não existem, que foram seres criados propositalmente pela ortodoxia para tirar a responsabilidade do Deus bíblico. Ok? Então, como um movimento religioso, do primeiro ao quarto século, gente, eles foram os cristãos primitivos. Tá? Aí você vai dizer assim, bem, se eles eram os cristãos primitivos, se eles falavam tanta coisa que ninguém concorda, por que mataram eles? Por que perseguiram esse povo? Por que exterminaram com grupos? Por que será que a igreja ficou tão incomodada quando foi descoberto os códices de Nag Hammadi? Não é? Não. Os gnósticos até tinham alguma semelhança com ideias do Platão, que também dizia que existia o mundo, né? Platão tinha algumas ideias interessantes, né? Deixa eu ver aqui se eu encontro. Eu acho que eu acho. Vamos lá. Tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês, né, que o Platão ele tinha essas ideias que tradicionalmente, pessoal, a gente ouve falar por aí. Tá? Então, Platão pensava exatamente isso aqui, né? Tá? Que existia um mundo metafísico e um mundo físico. Ok? Estão vendo aqui? E essa figura aqui é o demiurgo. Tá? Então ele acreditava que o mundo metafísico era o mundo da essência. Olha aí, ó. Ok? Enquanto o mundo físico era o mundo da matéria, tá? O mundo sensível, né? Imperfeito e mutável. Tá? Ó, bem aqui embaixo a gente vê, ó. Ok? Então você vai pegar, vai ver aqui, ó. Plano metafísico, mundo absoluto das ideias e da essência. Está aqui, ó.
Aí aqui embaixo, mundo relativo dos sentidos e da forma, ok? Que equivale ao plano físico. Então, os gnósticos, evidentemente, que beberam das fontes do platonismo para dizer que existia um mundo onde as coisas não, não eram do jeito, né, que a gente vive. Então, alguns chamam de um mundo das ideias, né, que é o mundo da razão e do imutável, do perfeito, né, certo? Então, no mundo do plano metafísico, tudo é fixo, tudo é perfeito, um mundo insensível. Você não tem como. Tá bem aqui, ó, certo? Olha aí embaixo. Ó. Mundo sensível, tudo é mutável, tudo é imperfeito. Tá? Então, você imagina que o Platão, tá, criou inclusive a ideia de demiurgo. Mas para ele, o demiurgo não era mal. Os gnósticos não. Os gnósticos pegaram e disseram, peraí, esse demiurgo é mau, sim senhor. Por quê? Porque eles associaram o demiurgo com a figura do Deus do Antigo Testamento, o Javé. Tá? O Javé. Então, o platonismo, pessoal, ele foi abarcado de uma maneira muito mais absoluta pela ortodoxia, que resolveu criar a imagem do céu, tá? Certo? E o mundo dos infernos, o mundo do purgatório, etc., etc., baseado muitas vezes em outras ideias. Tá? Eu acho o platonismo um pouco, desculpa, mas muito equivocado. Quando você pega Aristóteles, ele tem uma metafísica muito mais apurada e muito mais racional. Tá? Certo? Não é à toa que Tomás de Aquino escreveu a Suma Teológica baseando suas ideias naquilo que ele via de bom em Aristóteles. Tá? A visão aristotélica. Tá? Porque também os gnósticos vão pegar determinadas ideias de Plotino. Inclusive, Plotino vai, chateado, talvez, meio, né, vai criticar os gnósticos. Tá? Por que ele vai criticar os gnósticos? Porque ele vai dizer que os gnósticos estão utilizando a visão platônica de forma equivocada. Não, não é verdade. Os gnósticos pegaram e disseram, bem, existe sim esse mundo. Aí você vai entender o seguinte, quando eles pegam esse mundo aqui de cima, o mundo metafísico, eles chamam de pleroma, tá? Só que eles chamam de pleroma e aqui eles chamam de mundo físico. Pronto. E isso aqui é o quê? É a linha divisória, né? A divisão entre as duas realidades. Tá? É a mesma coisa que você vai pegar e vai ver aqui, ó. Ok? Você vê, olha, pleroma aqui e a divisão do mundo físico para cá. Né? Qualquer pessoa de bom senso, vai analisar o seguinte. Segundo uma lei hermética, assim como é em cima é embaixo, e assim como é embaixo é em cima. Então, o que é que ele quer dizer? Que
mundo que nós temos enquanto aqui é uma realidade passageira, mas é uma imitação do mundo superior. E por isso que alguns escritores chamam de mundo holográfico, de Matrix, de simulador. Por quê? Porque os seres que... E aí entra uma questão. Por que esses seres nós chamamos de não humanos, de seres... Né? Eu já expliquei aqui que o mundo metafísico, o mundo proto-metafísico e o mundo físico. Tá? Existem seres, tá, no mundo metafísico que são chamados de fractais. Esses seres fractais são, sim, detentores de matéria, de corporeidade, ok? Fisicalidade, organicidade, ok? Nada de eterismo, seres que parecem espectro, fantasmas, não são. Tá? No mundo proto-metafísico, os seres são moronciais. Eles têm tanto partes no mundo metafísico como no mundo, tá, físico. Então eles fazem aqui, por isso esses seres são aqueles que mais frequentemente nós vemos aqui no mundo físico, por causa da habilidade que eles têm de terem as duas naturezas e fazerem, tá? Eles são chamados de seres preternaturais, enquanto os metafísicos são chamados de sobrenaturais, tá? E os que estão aqui, tá, são chamados de seres naturais, evidentemente. Tá? Então, é preciso que a gente entenda que existem essas realidades, coexistem, né? Elas estão profundamente entrelaçadas uma na outra, não existe essa questão de uma gama de separação entre elas. E é evidente que o mundo não tangível de Platão é o mundo do pleroma dos gnósticos. A diferença é que, pessoal, eles são seres tangíveis. Tanto é verdade que eles vão usar termos como primeiro antropos, segundo antropos, terceiro antropos. O que é antropos? Humanos. Tá? Então você imagina que se no pleroma existem humanos, o que é o mundo físico? É uma cópia. Então, se o Demiurgo fez a cópia, é porque ele entendia que isso aqui é parecido com o de lá. Claro que não existe isso, por que não? Porque ele, o Demiurgo, é um ser imperfeito. E nós vamos entender isso aí. Tá? Nós vamos entender isso aí. Então, as pessoas que não estudam a gnose ficam muitas vezes com aquelas ideias. Oh, mas aí, sabe, eu queria... Bem, todo entendimento tem limitações. Desculpa. Mas alguém aqui consegue explicar os extraterrestres? Alguém aqui consegue explicar os não humanos? Não consegue. Esses caras inventam ideias, suposições, tá? Eles inventam teorias, mas certeza eles não têm de zorra nenhuma. Por quê? Porque eles nunca tiveram com um. Nunca tocaram em nenhum. Todos esses seres descritos nas tabuletas da Suméria, na Bíblia, nos textos de Nag Hammadi, etc., etc., todos esses seres, alguns deles eram seres preternaturais. Portanto, eram seres protometafísicos.
eram seres moronciais, que estão aonde? Na Terra, mas numa realidade muito, diríamos assim, numa realidade onde a densidade e a frequência são diferentes. É por isso que muitas vezes a gente não consegue entender como é que esses seres aparecem e desaparecem tão rapidamente. Muito simples. Você tem que entender o que é materialidade e desmaterialidade, que eles são capazes de fazer. Eles, eles pegam, tomam forma de um corpo aparente e aparecem para as pessoas. Raptam pessoas, sequestram. E eu ainda não vi alguém contar, olha, eles apareceram e disseram, olha, nós estamos aqui, somos de paz. Aí tem um monte de gente que canaliza, né? Eu estou canalizando os arcturianos, os pleiadianos. Oh, eu estou analisando, oh, eles desejam a paz a vocês. Mas pergunta se eles sabem quem são os arcturianos. Sabe, pessoal? Eles sabem pelo que eles dizem ser. Ora, meus amigos, qualquer ser do mundo preternatural, do mundo protometafísico, é capaz de falar qualquer coisa que você queira ouvir, porque eles têm a capacidade, inclusive, de ler teus pensamentos, de ler. Parem com a besteira de achar que só quem lê pensamentos é Deus. Ah, não sei o quê. Isso é uma bobagem. Eles não só lê, como eles gravam durante a noite. Eles pegam o teu, sabe, copiam todas num disco de informação, né? E aí você fica achando que, né? Eles, quando você está em repouso, ai meu amigo, eles acessam sua alma, sua consciência, né? Por que as pessoas, quando querem fazer magia para outra, para prejudicar outras, sabe que hora geralmente eles costumam fazer? Depois da meia-noite, 1 hora, 2 horas. Por quê? Porque eles sabem que as pessoas estarão dormindo, portanto, desprotegidas. Tá? Então, esses seres vão lá e fazem magia, tá? Exatamente nesse horário. Porque aquela carga de energia vai ser enviada e a pessoa não tem como se defender. Ah, mas tem meu anjo da guarda, tem o meu mentor espiritual. Ah, tu tá te ligando nisso? Tu acha mesmo que tu tens um mentor espiritual, um anjo da guarda que te protege? Olha quantos problemas você já teve na vida e te pergunta. Aí você vai vir com aquela ideia, ah, mas eles são proibidos de interferir na liberdade humana. Que liberdade humana? Que livre-arbítrio você acha mesmo que você tem? Hum? Então, as pessoas estão vivendo num mundo de ilusão, num mundo que está sendo implantado neles toda noite. A maioria dessas pessoas está implantado informações durante a noite. E tem outro detalhe. Quando elas fazem viagens astrais, essas pessoas geralmente acabam não só abrindo portais, mas trazendo junto com elas seres que não poderiam ter passagem, mas que encontram passagem através dela. Então, esse é o cuidado que nós devemos ter na nossa mente. Tá? Então, os gnósticos, eles viam os arcontes como seres perigosos, tá? Que equivalem aos Elohim,
aos Anunnaki, tá? Então, Arconte é um gênero. As espécies variam, tá, imensamente uma da outra. E geralmente esses seres não estão interessados em proteger a humanidade. Agora, existem seres, sim, são seres criptoterrestres que estão em vários pontos do universo Terra e que alguns, tá, assim como nós humanos, evoluíram de consciência. Mas eles mesmos também estão em busca de entender a sua própria existência, a sua própria realidade. Então, alguns evoluíram conscientemente e eles sabem da importância da vida, tá? E por isso interferem. Veja, há muitas pessoas que dizem, veja, o mundo não está pior, porque se pior ficasse, ninguém nem sobreviveria. Mas por que que há determinadas intervenções? Porque alguns seres chamados sofiônicos, que estão na região da esfera de Sofia, tá? Por que que esses seres foram para lá, Watson? Porque alguns seres decidiram que, pela evolução da consciência, porque tem seres altamente brutais que eles não têm espírito, gente. São seres psíquicos. Então, eles não têm como terem essa centelha divina dentro deles. Então, é muito mais difícil eles descobrirem isso. Então, muitas vezes, né, eles decidem não, eles passam por um processo, né, de conhecimento, de experiência, e decidem que eles querem seguir um outro processo. Na verdade, aqui para nós, esses seres precisam tanto de nós quanto nós deles. Tá? Mas eles têm tecnologia avançada, né? Por exemplo, tipo, há pessoas que dizem, olha, como tu explica que milhões de pessoas, como os maias, os astecas, né, os incas, sumiram do dia para a noite? Bem, primeiro, existe lá no México descendentes dos maias. Tá? Então, portanto, eles não sumiram, porque se tivesse sumido, não tinha descendência. Tá? Outra coisa, esses seres. Porque tem os maias galácticos e os maias terrestres. É mesmo? Como foi que você descobriu isso? Pela minha experiência mística. Eu saí do corpo e eu falei com um maia galáctico. Porque o pessoal tem uma tara pela constelação de Órion, pela constelação não sei do que, um bocado de coisa. Né? Então, assim, tá? Então os maias daqui da Terra foram tudo embora em naves espaciais, deixaram a Terra e foram embora. É mesmo? Pois eu digo isso para vocês aqui, que os maias não foram embora para outro planeta. Os maias fugiram, tá, para dentro da Terra, para outras regiões terrenas. Eles e tantos outros povos. Ok? Então é preciso a gente ter cuidado, pessoal. Com tanto engano que tem aparecido aí, as pessoas acham que os gnósticos eram uma espécie de vidente, de xamãs. Não, eles eram pesquisadores, estudiosos, que resolveram fazer investigações
a respeito de acontecimentos e descobriram que o Deus deste século, deste mundo, não era o Deus bom, por uma simples coisa. Eles começaram a pegar, tá? É como você pegasse os dados positivos e começasse a aplicar nele. Não cabe. Esse outro, não cabe. Esse outro, não cabe. Esse outro, não cabe. Esse aqui, não cabe. Esse aqui, não cabe. Então eles pegaram e disseram, bem, então esse Deus aqui, chamado Jeová Javé, em Liu Brahma, Alá, seja lá o que for, ele não é o Deus verdadeiro. Nem Deus é. Ok? Certo? Então, nós vamos perceber isso, tá? Quando a gente for analisar alguns aspectos de algumas escolas. Por exemplo, nós vamos analisar como era que os zoroastrianos pensavam, tá? Porque eles faziam parte da linhagem ofita, junto com os setianos, junto com os, né, valentinianos, junto com... Tá? A gente vai ver como é que eles pensavam cada escola. E aí você precisa entender a realidade aonde foi elaborado aquele pensamento, a partir de que visão eles tinham, a cosmovisão que eles tinham, tá? E trazer isso para a nossa realidade. Trazendo isso para a nossa realidade. Outra coisa importante, não adianta ficarem fazendo leitura simbólica, porque o grande problema de algumas pessoas é, para defender a Bíblia, eles dizem assim, não, gente, a gente deve ler a Bíblia simbolicamente, porque não tem nada a ver. Não, é, não, ao contrário. Você tem que pegar a Bíblia, a primeira leitura que você faz é a leitura literal da Bíblia. Portanto, você tem que entender um pouquinho de filologia, um pouquinho de hebraico, um pouquinho de grego, para você entender o que é que está ali escrito. Né? E aí, depois você parte para uma outra leitura, que é, a partir da leitura literal, ver o que está por trás daquela mensagem literal. Tá? Certo? Então, os documentos gnósticos não é para ser lido simbolicamente. A primeira leitura que você tem que fazer de qualquer documento gnóstico é a leitura literal. Porque se você começa com leitura simbólica, você vai acabar igual esses caras da New Age que ficam fazendo leitura simbólica de tudo. Aí você vai acabar caindo nesses grupos de sociedades secretas. Então, à medida que a gente entender como as escolas gnósticas pensavam, o que elas pensavam, por que elas pensavam desse jeito, tá? Algumas delas foram, por exemplo, os zofitas, né? Provavelmente eles, os setianos, são os primórdios do gnosticismo. Tá? Depois vem os valentinianos, vem os borboritas, vem os barbelognósticos, vem vários grupos, né? E, certo? Que foram fazendo leituras e interpretações. E aí, claro que aqui a gente não vai fazer um aprofundamento, porque seria impossível você aprofundar escola por escola, porque você teria que fazer um vídeo de 2 horas de tempo, e eu não vou fazer isso. Né? Então a gente vai analisar determinados aspectos importantes das escolas. Os escritos, por exemplo.
o Evangelho a Gnose de João, tá? Os escritos Ostriani, né? Como é que eles escrevem. Existem textos que são bastante difíceis, dado que muitos textos gnósticos, pessoal, não estavam inteiros. Então, os tradutores eles tinham que ter mais ou menos uma ideia de o que seria aquela palavra. Por isso, eles colocam entre colchetes, né, para dizer, ou então colocam pontinhos, porque realmente não tem como descobrir. Então, tem textos que estão muito íntegros e outros nem tanto, né? Mas eu volto a dizer, quem comprou a biblioteca de Nag Hammadi, que inclusive um inscrito do canal comprou para mim, mas aí ele fez algo que está me preocupando, porque ele colocou o meu endereço, mas colocou o nome dele. E eu quero dizer para as pessoas que quiserem me doar livro, não podem colocar o nome de vocês, senão na hora de retirar eles não entregam. Por quê? Porque eles vão querer um documento, tá? Que nem uma procuração para que eu receba o material. Tá? E aí complica a coisa. Tá? É por isso que eu falo, na hora, eu não sei o nome todo dele, vou botar aqui Robson. Não, querem mandar alguma coisa para mim, basta fazer comentário e dizer como é seu nome, professor, qual é o seu endereço e tal, e eu dou tranquilamente, tá? Certo? Então nós vamos ter aí uma sequência de reflexões e estudos sobre as escolas gnósticas, ok? Então aguarde os próximos vídeos. Ok? Um abraço.